E aí, beleza? No futuro, os humanos não saem mais de casa. Em vez disso, enviam androides chamados substitutos para realizarem suas tarefas diárias. As pessoas controlam seus substitutos do conforto de suas casas, usando cadeiras especiais que os conectam aos androides por meio de sinais neuropáticos. Se o substituto é danificado, a pessoa não sente dor, mas experimenta todos os prazeres vividos pelo androide. Isso permite que os usuários façam acrobacias malucas com seus substitutos, além de escolherem a aparência deles, o que faz com que todos nas ruas pareçam jovens e bonitos. O crime e as doenças diminuem rapidamente e a sociedade começa a perder o ódio. No entanto, um grupo chamado Dreads acredita que usar substitutos é viver uma mentira. Eles lutam contra essa prática e vivem em zonas isoladas. Seu líder é conhecido como o Profeta e costuma fazer transmissões incentivando as pessoas a deixarem as cadeiras. Numa noite na cidade, um homem rico vai a um clube, pula na multidão e começa a flertar com uma mulher, levando-a para um beco para se beijarem. Nesse momento, uma figura misteriosa aparece e eletrocuta os dois, destruindo os substitutos antes de fugir de moto. Ele acelera tanto que faz um carro capotar e bater. Momentos depois, os agentes do FBI, Peters e Greer, chegam à cena do crime. Um policial informa que a vítima masculina não é um substituto registrado, mas a mulher sim. No entanto, a dona dela não registrou nenhuma ocorrência. Os olhos dos dois substitutos foram queimados e o chip de memória do homem foi destruído, mas Greer o leva para análise. Depois, os agentes vão até o apartamento da dona do substituto feminino e a encontram morta com sangramento no nariz. Ao verificarem os controladores, descobrem que a última coisa que o substituto feminino viu foram os olhos do parceiro queimando antes que o sinal fosse cortado. Em seguida, Greer volta para casa e bebe um copo de água, confirmando que ele também usa um substituto. Enquanto o androide se guarda no armário, o verdadeiro Greer sai da cadeira de controle e entra no quarto de uma criança, onde observa uma foto com sua esposa e o filho. Logo depois, ele verifica a esposa Meg, que se comunica com ele por meio de seu substituto. Greer quer tirar férias sem usar os corpos androides. Ele quer viajar de verdade. Ele também aponta que faz tempo que eles não estão realmente juntos, pois apenas os substitutos se encontram, e Meg diz que é melhor assim. Na manhã seguinte, alguns estudantes encontram Jared morto e coberto de sangue em sua cadeira, o que significa que ele era a pessoa por trás do substituto masculino destruído. Logo depois, o chefe de Greer, Andrew, compartilha os detalhes com os agentes. 2 pessoas morreram por causa de um ataque recebido através de seus substitutos. Depois, Greer e Peters analisam as imagens das memórias dos substitutos e percebem um homem armado, concluindo que se trata de um homicídio. Em seguida, recebem uma ligação informando que Jared era filho de Lionel, o criador do conceito de substitutos. A empresa dele, Virtual Self Industries, ou VSI, é uma das maiores do mundo, mas Lionel foi demitido pelos sócios há quase 10 anos. Desde então, Lionel vive recluso. Mesmo assim, os agentes descobrem onde ele está e vão visitá-lo. Eles são recebidos por um substituto de Lionel, que explica que sempre teve uma relação distante com Jared. Ele também conta que deu a Jared um substituto quando ele foi para a faculdade, na esperança de aproximá-los. Peters faz várias perguntas que irritam Lionel, então Greer tenta acalmá-lo demonstrando empatia, pois também perdeu um filho. Ao ser questionado se alguém teria motivo para feri-los, Lionel percebe que o assassino queria atingir ele, sem saber que o substituto estava sob o controle de Jared. De repente, o substituto desliga e Lionel aparece em sua cadeira, em choque por ter causado a morte do filho. Depois disso, Greer e Peters vão à sede da indústria perguntar aos representantes sobre as mortes ligadas à destruição de substitutos. Eles ficam ofendidos e garantem que os substitutos têm mecanismos de segurança para evitar esse tipo de problema. Em seguida, os agentes mostram o chip danificado a um engenheiro, que explica que só seria possível queimá-lo se todos os circuitos fossem destruídos de uma só vez. O engenheiro também mostra que receberam recentemente um caminhão de substitutos do exército com chips de identidade e sistemas ópticos removidos. Os agentes então vão a um campo militar, onde vários soldados usam substitutos para lutar em guerras distantes. Quando um substituto é destruído por um tiro, o humano controlador apenas assume outro. Um coronel afirma que as armas militares não afetam os usuários e revela que o exército remove certas peças
peças para análise. Mais tarde, na delegacia, Peters finalmente identifica o homem armado como Miles, um sujeito que não usa substitutos. Em breve, o técnico Bob, que também não usa substituto, avisa que o departamento de monitoramento encontrou Miles graças ao acesso que o FBI tem aos dados de todos os substitutos da cidade. Peters permanece com Bob para rastrear os movimentos de Miles, enquanto Greer corre para se juntar à equipe de perseguição. De repente, um alarme dispara e Bob vê um homem atacando uma mulher em um hotel. Então, obtém imediatamente um mandado para desconectar os substitutos envolvidos. Peter se espanta ao saber que isso é possível e questiona a moralidade e legalidade da ação, temendo que o software caia em mãos erradas. Enquanto isso, Miles pilota sua moto pela cidade, sendo perseguido por viaturas da polícia, enquanto Greer acompanha a perseguição de helicóptero. A moto permite que Miles execute manobras insanas e passe por espaços estreitos para ganhar vantagem, mas eventualmente ele é encurralado e bate em um beco, permitindo que a polícia o cerque imediatamente. Miles saca uma arma e atira nos oficiais, atingindo-os com uma onda de eletricidade que faz os substitutos convulsionarem enquanto os olhos saltam para fora. Depois ele atira no helicóptero, então Greer se desconecta rapidamente, enquanto o piloto é atingido, fazendo a aeronave girar descontroladamente. Miles corre para um assentamento dos Dreads, mas o helicóptero acaba caindo bem ali. Nesse momento, Greer retorna ao seu substituto e também colide na zona dos Dreads. Felizmente, ele sai apenas com o braço quebrado e vai atrás de Miles, mas os Dreads se revoltam ao ver um substituto em sua área e começam a persegui-lo também. Enquanto todos correm pelos setores da favela, Miles tenta usar sua arma novamente, mas ela não funciona. Para ganhar vantagem, Greer escala várias estruturas, sendo atingido por um caminhão no caminho. Como não sente dor, continua até encurralar Miles e pedir a arma. Miles entrega a mochila, mas antes que Greer possa abri-la, ele é baleado. Enquanto Miles recupera a bolsa, uma mulher continua atirando em Greer e o chama de abominação, fazendo com que ele se desconecte do substituto. Em casa, Greer está sangrando e tenta sair do quarto, mas desmaia no corredor. Por sorte, Meg o encontra e chama uma ambulância. Algum tempo depois, Miles acorda e vê o profeta e seus homens em sua casa procurando a arma. O profeta quer saber de onde ela veio. Miles confessa que não sabe. Uma pessoa anônima o contata por telefones descartáveis e o paga para usar a arma. É tudo o que ele sabe. Logo, os noticiários anunciam que o profeta vê o helicóptero abatido como um ataque pessoal contra os Dreads e declara uma revolução contra a sociedade dos substitutos. No hospital, Greer também acorda e Andrew informa que ele foi suspenso. Furioso, Greer foge do hospital e encontra Peters, mas enquanto andam, ele começa a passar mal. Parece ser um efeito colateral do uso prolongado de substitutos. Peters tenta arrumar um substituto novo, mas os modelos aleatórios não agradam. Greer decide ir até a colônia dos Dreads e é autorizado a entrar por estar em seu corpo real. Lá fica chocado ao ver seu substituto crucificado. Ele também descobre que Miles morreu e participa do funeral. O profeta faz um discurso, lembrando a todos que a morte é um sinal da verdadeira humanidade, algo que os androides não têm. Após a cerimônia, Greer tenta falar com o profeta, mas é espancado pelos seguranças enquanto o profeta diz que sentir dor é a experiência humana real. Greer pergunta sobre a arma e o profeta ri com sarcasmo, forçando o homem a ir embora. O profeta entra em seu trailer e revela que escondeu a arma debaixo do assoalho. Enquanto isso, Greer é pego por outro substituto de Lionel, que explica que está usando um novo modelo porque sua vida está em perigo. Greer conta que o assassino de Jared foi morto pelo profeta e compartilha sua história. Seu filho morreu num acidente de carro e nada é pior do que um pai enterrar um filho. Lionel observa que, ao descobrir a origem da arma, encontrarão quem está tentando matá-lo. Ele afirma que os Dreads não têm recursos para isso. Quando Greer chega em casa, encontra Meg em uma festa selvagem com amigos. Em particular, ele discute com ela porque quer ver a verdadeira Meg e não seu substituto hedonista. Meg diz que mudou e que isso não é mais possível. Ao sair frustrado, Greer agride um dos convidados até perceber o metal sob a pele falsa. Depois que ele sai, o substituto de Meg vai até o corpo real na cadeira. Meg tira os óculos e começa a chorar. Greer volta à sede do FBI e descobre
descobre que a VSI tinha um contrato de armas com o exército, mas ele foi encerrado e o motivo é confidencial. À noite, um substituto invade a casa de Peters para checar as gravações da cadeira e descobre o software de Bob que pode desligar todos os substitutos. Então ele atira várias vezes em Peters, leva seu sistema e o conecta a outra pessoa. Na sede, o substituto de Peters está pronto para agir. No dia seguinte, Greer se encontra com o coronel e mostra uma foto da arma. O coronel admite que essa é a arma encomendada pelos militares, mas todos os protótipos teriam sido destruídos depois que descobriram que também matavam os controladores dos substitutos. Quando Greer informa que os Dreads possuem a arma, o coronel declara que o exército assumirá a missão de recuperá-la. Na zona dos Dreads, o profeta entrega a arma a seus homens e ordena que a entreguem para Peters. Depois, Greer tenta conversar com Meg sobre o relacionamento deles e a perda do filho. Meg se irrita e diz que só está viva hoje porque o substituto lhe oferece uma fuga da vida real. Quando Greer insiste em falar sobre o assunto, Meg desconecta do substituto e o corpo real dela toma um remédio. Logo, o exército invade a zona dos Dreads para recuperar a arma. Enquanto os moradores entram em pânico e tentam se esconder, o profeta e seus homens tentam fugir, mas são encurralados pelos soldados. Ambos os lados abrem fogo imediatamente, mas o exército tem mais homens e armas, então o grupo do profeta é rapidamente dominado. O profeta é baleado e quando os soldados se aproximam, ficam chocados ao descobrir que ele é um substituto. A verdade é que Lionel era quem estava controlando o profeta o tempo todo. Enquanto isso, Greer se encontra com Peters, que revela que Miles foi contratado por Andrew para matar Lionel. Greer vai imediatamente à sede para confrontar Andrew, deduzindo que a empresa lhe deu a arma para eliminar Lionel por causa do movimento contra os substitutos. Quando Andrew desvia o olhar, Greer o apunhala na parte de trás da cabeça, fazendo o substituto desligar. Em seguida, Greer acessa o computador de Andrew e baixa todas as informações ligadas à conspiração. Ao sair do prédio, o verdadeiro Andrew liga para os outros agentes e ordena a prisão de Greer por agressão. Depois disso, Greer se encontra com Peters em seu carro, ainda sem suspeitar que outra pessoa está por trás do substituto. Greer explica que os arquivos de Andrew revelaram que Lionel está financiando o movimento contra os substitutos e que ele encontrou os códigos necessários para ativar a arma especial. Peters liga para a central e revela onde encontrar Greer, mas de repente um caminhão colide com o carro, jogando-o para fora da estrada. Enquanto Peters sai andando com a arma e os códigos, Greer vai atrás dela e começa uma perseguição brutal. Isso acaba causando muitos acidentes e destruição nas ruas. O corpo de substituto de Peters permite que ela desvie com saltos incríveis, enquanto Greer acaba colidindo com uma loja, permitindo que Peters escape. Logo, vários agentes do FBI aparecem procurando Greer. Então ele se esconde e dá um jeito de roubar um carro. Depois ele liga para Bob e pede que desligue o substituto de Peters, mas é tarde demais. Ela o encontrou primeiro e o algemou. Agora Peters tenta acessar toda a rede de substitutos. Nesse momento, Andrew a encontra e tenta fazê-la ver a razão, apenas para descobrir que Lionel está controlando o corpo dela. Desesperado, Andrew tenta convencer Lionel de que os substitutos são bons para a humanidade, mas Lionel quer que as pessoas vivam como humanos de verdade. Então ele dispara a arma e mata Andrew como vingança pela morte de seu filho. Em seguida, Peters começa a carregar um vírus na rede de substitutos com a intenção de matar todas as pessoas que estiverem conectadas a um. Momentos depois, Greer invade a casa de Lionel e atira nos substitutos que fazem a segurança para abrir caminho. Ele revira o local e acaba encontrando uma porta secreta. Ao atravessá-la, descobre uma sala cheia de substitutos, incluindo o profeta e o assassino de Peters. Lionel está em uma cadeira de rodas apontando uma arma para Greer e afirma que quem está em um substituto já está morto por dentro. Então ele está apenas fazendo um favor à humanidade. O computador anuncia que o carregamento do vírus foi concluído e Lionel desiste com um composto químico. Greer retira Lionel da cadeira e se conecta ao substituto de Peters. Ele liga imediatamente para Bob, que lhe dá instruções de como interromper o vírus. Com apenas um segundo restante, Greer consegue cancelar a transmissão e salva todos os usuários humanos, mas o vírus
ainda atinge os substitutos e está prestes a destruí-los. Bob quer ensinar Greer a impedir isso também, mas Greer permite que continue para que o mundo finalmente se liberte dos substitutos. Enquanto o vírus é ativado, um agente do FBI aparece e atira no substituto de Peters. Logo, os substitutos do mundo todo começam a desligar e a cair, enchendo as ruas e prédios com robôs sem vida. Greer sai da casa de Lionel e observa as pessoas saindo para fora, atordoadas e confusas. Quando finalmente chega em casa, Greer consegue abraçar a verdadeira Meg novamente. As notícias anunciam que os substitutos não funcionam mais, mas ninguém se feriu. Agora a humanidade precisa reaprender a viver. Terminando assim, Substitutos, filme de ficção científica e ação de 2009. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu, é nóis. Fui.